Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABQuimcast. Eu sou André Passos Cordeiro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM. Hoje eu estou aqui com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT de São Paulo, e também presidente da Frente Parlamentar em apoio à indústria química e à farmacêutica no estado de São Paulo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, André. Agradecer essa oportunidade, saudar todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar. É uma honra estar aqui no ABQuimcast. Né? A honra é toda nossa. É um prazer recebê-lo aqui. Somos companheiros aí de longa jornada. Sem dúvida. No trabalho em prol da indústria química brasileira, no trabalho em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso estado aqui de São Paulo e do nosso Brasil, país, né? Principalmente, né? Eu queria que o senhor começasse, a gente começa com todos os nossos convidados aqui, o senhor começasse falando, deputado, sobre a sua trajetória pessoal, sobre as suas, enfim, sobre a sua vida um pouco para os nossos ouvintes, internautas. É muito legal. Entenderem, né? O deputado também é um podcaster, né? Então vai ser uma conversa boa. Prosa com o Luiz Fernando. Prosa com o Luiz Fernando. Então já aproveitamos também para convidar todos para assistirem o Prosa com o Luiz Fernando. Legal. Mas André, primeiro, assim, eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha do interior de São Paulo, portanto sou um caipira do interior de São Paulo, sou filho de uma família política, meu pai foi prefeito daquela cidade por 2 mandatos, meu irmão mais velho foi vereador, foi prefeito, e nós somos em 10 irmãos. Dizem que a gente já entrou na política porque você já saía bem votado de casa, né? Já 10 irmãos e tal. E aí eu aprendi, André, a boa política, né? A minha geração, a minha mãe, ela tinha o hábito de dizer o seguinte: política é uma coisa muito séria, não entre se não for para ser sério. E aí eu me elegi vereador em 89 pelo Partido dos Trabalhadores, na eleição de 88, né? Fui vereador de 89 a 92, num município chamado Casa Branca. Eu sou natural de Águas da Prata. Aí vim para São Paulo, a convite, para São Bernardo do Campo, a convite do então prefeito de São Bernardo, Maurício Soares, que também era do Partido dos Trabalhadores. Digo que era porque já é falecido, e ali me radiquei, sempre fazendo as nossas campanhas do presidente Lula. Eu tenho um irmão que hoje é ministro do presidente Lula, que é também deputado federal, mas na época era deputado estadual. Então, ajudei a coordenar a campanha. Era um dos 10 votos. Era um dos 10 votos. Paulo Teixeira. E aí ajudei a coordenar a campanha dele, as campanhas dele, as nossas campanhas de governador, presidente, sempre as campanhas do presidente Lula. E aí em São Bernardo eu retomei minha vida, depois que terminou meu mandato, minha vida empresarial. Eu já trabalhava com assessoria a governos municipais, estaduais, governo federal, assessorando em diversas áreas, modernizando, fazendo reformas na gestão pública. Desde 93 eu retomei minha vida e toco até hoje, né? Sou empresário. Em 2005, eu fui uma das pessoas que botou no ouvido do atual ministro Luiz Marinho que ele devesse ser candidato a prefeito em São Bernardo. Ajudei a organizar a campanha dele, ganhamos a eleição, ajudei a fazer a transição, mas fiquei fora. Eu não quis ir para o governo por conta dos meus negócios que eu tinha, minha empresa, e a gente sempre assessorou a nível Brasil. Então, de manhã estava no estado, eu dormia no
num outro estado para no dia seguinte estar trabalhando na prefeitura X. Vida de empreendedor. Vida de empreendedor. E aí, paralelamente a isso, me vi presidente de um time de futebol, André. Essa parte eu não Exato, conhecia. eu acabei comprando um clube empresa chamado São Bernardo Futebol Clube. E eu levei o São Bernardo pela primeira vez na história, um time da cidade, a elite do futebol paulista. São Bernardo vivia esse problema ao lado de Santo André, que já tinha o Santo André, campeão da Copa do Brasil, foi para a Libertadores. Do outro lado você tinha o São Caetano, que também deu muitas glórias e tal. E a cidade mais rica do ABC, um time da cidade nunca tinha disputado a elite do Paulista. Eu consegui subir, com a mesma velocidade que eu subi na minha primeira disputa, eu caí, né? Mas eu tinha aprendido a subir, aí subi na sequência no ano seguinte e mantivemos o time na elite por 7 anos e tal. Mas o que me deu muito prazer, além de futebol dá muito trabalho, né? Foi um projeto social que eu montei, né, inicialmente em São Bernardo do Campo. O que eu fazia? Eu montava escolinhas de futebol e a minha ideia era disputar o tempo ocioso do menino, do jovem, com o crime, com a droga, e eu montava na periferia. Montei como empresário, não estava atuando na política, né, não tinha mandato algum, nem pretensão de tê-lo, e aí eu montei 5 escolinhas, o prefeito Luiz Marinho me cediu o campo e o resto eu que, como empresário, proporcionava. Cheguei a ter 12 escolinhas que eu estava à frente, aí começou a apertar, eu fui recorrer a alguns empresários, chegamos a 20 escolinhas em São Bernardo, 5 mil crianças, diariamente nós tirávamos das ruas. Não foi de nosso conhecimento e pesquisamos nenhum projeto parecido no Brasil. Aí eu consegui que a Crefisa, que hoje patrocina o Palmeiras, patrocinasse esse projeto. Aí nós fomos para 11.500 crianças dia, 7.500 em São Bernardo e outras 4.000 fora de São Bernardo, capital, Diadema, Baixada, interior, né? Tínhamos 3 projetos em Minas também. Tínhamos 11.500 crianças. Essa era a minha militância, tinha esse projeto, que eu vivia muito para o projeto também. Tinha o time de futebol que dava mais trabalho que o resto tudo, né? E também tinha a minha empresa que eu tocava e tal. Aí o então prefeito Luiz Marinho me convoca para vir pré-candidato a deputado estadual. Que tinha um espaço grande na agenda, né? Eu já estava muito à toa, né? Estava quase nada para fazer. Eu topei o desafio, me elegi, né? Chego na Assembleia, consegui que a Assembleia me elegesse primeiro secretário, logo no meu primeiro mandato na Assembleia, ou seja, eu já estava com poucos afazeres, também assumi o de primeiro secretário, que é o prefeito da casa. Que organiza a casa. Que organiza toda a casa. Então, essa tem sido a minha jornada desde 2014, né? Tenho estado na Assembleia Legislativa. No primeiro ano do meu mandato, já compus a Frente Parlamentar da Indústria Química, em defesa da indústria química. No segundo mandato, a seu convite, remontamos essa frente, que ela tinha estado estagnada por um período. Por sua convocação, nós retomamos essa frente parlamentar no segundo mandato e mantemos ela hoje também muito ativa e estamos à frente desse mandato, terceiro mandato, fui reconduzido, né? A defesa da indústria química para nós é uma coisa extremamente importante. O que eu topei, André, quando você me convocou? Porque a indústria química, que é a mãe das indústrias, ela é muito forte no ABC. Né? Lá nós temos o polo petroquímico de Capuava, Mauá e Santo André. Nós temos uma indústria química muito ampla no ABC, São Bernardo, né? Hoje é grande produtora, sobretudo de tintas, né?
Diadema, várias associadas. Várias associadas de vocês. E aí tem o Estado, a indústria química, ela proporciona um emprego de muita qualidade, né? Ela proporciona, hoje eu diria que o município de Mauá, ele vive do polo petroquímico de Mauá, das receitas. O Estado de São Paulo, né, a indústria química, petroquímica, ela responde de forma importante no PIB, não só do Brasil, mas sobretudo no PIB paulista. Mas é fato que nessa jornada... É 13% do PIB. 13%. Pra você ter uma ideia, lá no ABC, ela tem uma importância quase igual à indústria automobilística, né, com as grandes fábricas que temos ali. Estamos tentando convencer o presidente Lula dessa grandeza, dessa verdade. Exato. Nós estivemos com ele, inclusive, deputado, na semana retrasada, mais ou menos, dia 21 de maio passado, desse ano, 2024, e ele nos fez um desafio, né? Acho que ele já tem, tenho certeza que ele tem coisa, fazendo uma brincadeira, mas eu tenho certeza que o presidente tem consciência, por ser do ABC, né? Sim, sim. Em São Bernardo, ter o berço ali, da importância da indústria química. Ele nos fez um desafio, que é o desafio de parar de apresentar demandas que estão aquém do tamanho real da indústria química brasileira. Uhum. Ele nos fez um chamado, até depois lhe peço para comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma conversa boa. Ele nos fez um chamado para que a indústria química apresentasse um projeto para nos levar da 6ª posição hoje para uma posição entre nas primeiras colocações mundiais. Ele nos fez um desafio: vamos parar de reclamar dos chineses e vamos começar a construir as condições para concorrer, competir. Você disse para ele que o governo precisava participar? Disse para ele que sobretudo desonerando da forma que onera. Dissemos, entregamos um projeto que a gente conversou muito, inclusive, que é um projeto que trabalha com toda a cadeia, né? Sem dúvida. Toda a cadeia. O ABC eu acho que é um exemplo de integração de cadeias produtivas, né? Agora, André, hoje a gente vive, o governo central, né, o governo federal vive a lógica da neoindustrialização, da reindustrialização do país, e é muito importante que o governo federal e os governos estaduais, né, possam entender a importância da indústria química nesse processo. Ela é a primeira, ela é a mãe de todas elas. Hoje você não produz um parafuso sem efetivamente, antes da indústria química entrar em campo, né? E eu creio, André, que não existe essa compreensão, né? Nós estamos em São Paulo, estado mais industrializado, e a indústria química sofre grandes pressões de todos os lados. A questão tributária é uma delas, né? A indústria farmacêutica, que é um ramo da indústria química, foi embora de São Paulo. Foi embora de São Paulo porque você vai para Minas produzir 6% mais barato. E nós nunca quisemos entender o processo. Uma falha muito grande dos governantes que passaram por São Paulo, né? Não ouvir a indústria. Por que vocês estão saindo? Né? O que está acontecendo? Né? E assim, nós perdemos quase a totalidade, né, da indústria farmacêutica para Goiás, para Minas Gerais e outros estados do país. E agora estamos começando a perder também produção na indústria aqui. Produção em termos absolutos, assim, né, numericamente. Volume de produção, né? Baixar de 10 milhões de toneladas para 5, 6 milhões de toneladas, por exemplo, de produção, né? Essa foi outra questão que a gente tem levantado, né, que mudou muito o cenário. O ataque, até 2016, mais ou menos, a indústria química brasileira, ela acompanhava o crescimento do PIB. A produção acompanhava o crescimento econômico do país. Tá? E as importações também. Então, as duas origens de produtos químicos, né, nacional e importado, cresciam mais ou menos no mesmo
ritmo durante um período, especialmente durante os primeiros mandatos ali do presidente Lula, onde teve um apoio forte, né? Teve o REIQ, teve mecanismos de defesa, enfim, teve uma série de medidas que ajudaram. A partir da crise econômica de 2014, depois da crise política de 15 e 16, nós vemos a curva da produção caindo, uma queda absoluta de produção, né, no Brasil, e a importação continua subindo. Então hoje a gente praticamente tem mais produto importado químico no Brasil do que produzido aqui, pela primeira vez na história do nosso país. Eu acho que o grande desafio nesse processo todo, né, é nós conseguimos convencer os nossos governos federal e os governos estaduais, né, da importância sobretudo a importância de diminuir a carga tributária da indústria química, né. Conseguimos a volta do REIQ, não da forma que pleiteamos, né, mas já foi um primeiro gesto. Aí fica um registro aqui também, deputado, que o senhor foi fundamental nessa vitória, lá no comecinho da retomada da frente parlamentar. Exato. Né? A articulação com a bancada à época de oposição ao governo anterior, sem dúvida, foi fundamental para estabelecer uma resistência dentro do Congresso. Foi uma resistência, inclusive, para se tentar brecar, né? Pretendia-se retirar o REIQ, por provocação do André Passos. Nós entramos nessa caminhada para resistir. Infelizmente, perdemos a jornada, o REIQ foi retirado, mas entramos na luta tão logo muda o governo. Estivemos juntos em Brasília, discutindo com o vice-presidente da República, ministro da Indústria, né, Geraldo Alckmin, e retomamos, né, o REIQ hoje é uma realidade. Agora, precisamos avançar, né? Eu acho que a indústria química nacional sofrendo um ataque da China violentamente, né, porque hoje é mais barato importar do que produzir aqui. Isso gera desemprego. Quando temos uma queda na produção, você tem um aumento de desemprego, né? Essa questão. Não é que o consumo diminuiu, é que hoje é mais barato você importar do que produzir. E assim, devolvendo a provocação ao presidente Lula, nós vamos precisar de um olhar especial do presidente Lula para a indústria química, para que a gente possa voltar, né? E o presidente Lula, ele tem tido esse olhar, né? A questão da indústria da saúde, os fomentos da indústria da saúde, né? A questão, quando nós tivemos a Covid, tivemos que importar tudo, né? E poderíamos produzir aqui no Brasil se tivéssemos a nossa indústria química não tão desmontada como foi sendo desmontada ao longo dos anos, né? Sobretudo a indústria da saúde, né? Muitos medicamentos que eram produzidos aqui, a indústria deixou de produzir no Brasil, passamos a importar. E agora a lógica, não só medicamentos, mas todos os insumos de plástico, desde luva, máscara, enfim, que a gente possa produzir e exportar, né, André? Deputado, as frentes parlamentares são fundamentais para articular essa defesa de setores produtivos como o setor químico, né? Mas eu queria lhe fazer uma provocação positiva, né? A gente tem sentido muito a falta de engajamento articulada dos prefeitos municipais, né? Afinal de contas, a gente gera a indústria que eu costumo dizer para os deputados estaduais, deputados federais, para todos, que uma das maiores contribuições da indústria química é a geração de emprego e renda na cidade. A indústria química, ela paga, o salário médio dela é R$ 6.300. O salário médio da indústria é metade disso. O salário médio do trabalhador brasileiro, menos ainda do que o que paga a indústria, né? Então, assim, são salários bons. Eu tenho também dito para os nossos associados que a gente tem que parar de fazer o discurso de que a indústria química ela não gera muitos empregos diretamente, porque isso também não é verdade. Se a gente olhar dois indicadores, deputado, que é a massa salarial, a indústria química é a maior massa salarial da indústria brasileira, da indústria de transformação brasileira. O ABC que o diga. O ABC que eu digo.
e também é uma grande geradora em número de empregos. São 360 mil empregos que a indústria química gera. Se a gente for olhar, só muda de patamar a indústria de alimentos, evidentemente, né? A indústria de alimentos é intensivíssima em mão de obra, né? Sem dúvida. Mas abaixo da indústria de alimentos a gente tem um blocão ali de setores industriais que empregam, sim, 360, 350, 340, 400 mil trabalhadores. Então a gente está nesse, digamos assim, segundo bloco, né? Concentrado ali nessas faixas e estão bem perto das primeiras posições. Então nós somos geradores de emprego também. E somos geradores de renda que vai gerar outros empregos na cidade, serviços, turismo, transporte, enfim, toda uma cadeia em volta, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem sentido muito, isso é a responsabilidade nossa também, a gente se inclui nesse processo, por sempre ficar pensando em Brasília, 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 ou no estado, no estado, no estado, e pouco no município, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar desse ponto de vista também, mobilizar as prefeituras, os municípios, para preservar esses empregos. Nós perdemos empregos diretos na produção, pela primeira vez também, a partir do ano de 2015-16. Empregos efetivos na produção, a indústria química perdeu cerca de 7% de lá para cá. Vamos arredondar, então arredondar para pior, né? Porque deve ser próximo disso, pelas estatísticas. Então, de 10% dos empregos diretos na produção, que é mais ou menos metade desse contingente de 360 mil que a gente falou, não existem mais. Né? Por fechamento de fábrica, por redução de produção. Então isso impacta na cidade também. Eu acho que é importante ter o envolvimento do prefeito e das prefeituras. Né? Eu creio que o fortalecimento das frentes parlamentares é algo necessário. E nós, André, acho que precisamos, sobretudo, vou dizer do ABC, região de onde eu sou oriundo, né, na capital e a grande São Paulo e ABC, onde você tem uma indústria química muito forte, falta essas frentes parlamentares nas câmaras de vereador. Né? Vou dar um exemplo, os associados e para todos que estão nos acompanhando. Hoje nós temos um grande problema aqui com o polo petroquímico de Catuaba. Há 50 anos nascia aquele polo petroquímico e a cidade muito distante. E aí todos os políticos que ali passaram esqueceram que tinha um polo petroquímico que gerava empregos, gerava riqueza, né? E era um complexo industrial, com todos os problemas de barulho, de emissão de gases e outros, né? Quando se acende o flare, né? Que é aquelas chaminés grandes, aquele clarão que dá, aquilo incomoda efetivamente. Só que foram permitindo que a cidade fosse chegando ao lado, né, do polo petroquímico e, pasmem, né, foram autorizando a construção de prédios ao lado do polo petroquímico. É um crime com o morador, né, com a pessoa que vai morar nesse prédio, porque ela está ao lado de uma grande indústria química. Nós nunca tivemos nenhum acidente, não temos, graças e não a Deus, teremos. E a segurança de E a segurança, não, porque hoje a questão da segurança é fundamental. E assim, até pelo quanto tem ali investido, todos os profissionais, todas as empresas, elas trabalham com a questão de segurança acima até do necessário, né? Mas é um problema muito sério, né? É uma indústria química que está ali, nunca tivemos um acidente, mas imagine na possibilidade de termos, né? Segundo, serão incomodados sim, isso aí até para quem está fazendo essa moradia, o lugar não é apropriado. E terceiro, né, a Câmara Municipal de São Paulo armou um absurdo, né? Foi um absurdo, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui um dos que tentou ajudar que não houvesse isso. À época, o próprio atual ministro do Trabalho sentou para dialogar nosso pedido, né? O hoje vereador Hélio Rodrigues, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, o presidente do sindicato, à época, dos trabalhadores da indústria química,
do ABC, o Raimundo, o Hélia da Capital, envolvidos, porque ali era um fator político que queria fazer um diálogo esquisito com o polo petroquímico, né, tentando levantar algumas situações que não aconteciam. Eu creio que nós vamos envolver efetivamente, né, o município defendendo a nossa indústria química na medida que nós estabelecemos essas frentes parlamentares. A indústria química precisa ser debatida, sobretudo nos municípios, porque são os grandes beneficiários. Eu imagino o quanto se arrecada no município de São Paulo oriundo da indústria química. Eu imagino em São Bernardo, cidade onde eu resido, né, das grandes, nós temos a AkzoNobel, nós temos a BASF, dentre tantas outras, né, que produzem ali, a Acrylex e outras, né, o quanto arrecadam para o município. Segundo, a indústria química tem sido geradora de riqueza, porque ao pagar um alto salário, esse salário é gasto na cidade, na quitanda, na farmácia, na manicure, na cabeleireira, nas lojas de roupa, na loja de carros, até porque, como você já disse, a média salarial da indústria química é uma média salarial muito alta. Então é uma indústria que nós temos que defender, e eu diria, né, precisamos começar a partir do município. A gente fala muito Brasília, nós precisamos começar a defender a partir do município. E fazer esse trabalho de formiguinha, né, de mostrar para... O melhor lugar para mostrar para a população a importância da indústria química e os efeitos que ela tem é na cidade. O comprometimento da população, né, com esse espaço de produção é importante. Né? Agora, André, uma coisa que eu creio que seja função nossa, sobretudo da Abiquim, de nós parlamentares, eu defendo o meio ambiente sobre qualquer produção. Tá? Eu defendo porque eu defendo o nosso habitat. Né? Eu quero que meus netos tenham qualidade de vida e tal. E existe um tabu, né? A indústria química polui, poluidora, agride o meio ambiente. É fato que se o fosse, eu estaria fora desse processo. Tenho certeza que você também. Sem dúvida. Né? Mas assim, nós precisamos quebrar esse tabu, sabe? Mostrar. Nós temos um problema do microplástico, sim, temos que discutir, porque hoje vive-se sem plástico. É possível ter vida sem plástico, né? Então, assim, nós precisamos de dialogar, até porque hoje o processo da indústria química é altamente controlado pela própria indústria, Para entrar na Abiquim, se filiar a Abiquim, você tem que exigem pelo menos dois dispositivos, né, deputado? Que ela seja aderente à atuação responsável, que é um programa de segurança que tem também um aspecto ambiental muito forte, né, tratamento de efluentes, não geração de resíduos, compromisso com a economia circular, e tem também o que a gente chama, é uma sigla, uma hora dessa a gente ainda vai pensar na outra, SASMAC. Não vou nem explicar. Parece, sei lá, russo, né? Mas o SASMAC é um programa de segurança da porta para fora da fábrica. É o transporte da carga química também, né? Nós enfrentamos, inclusive, uma discussão na Assembleia Legislativa, o senhor tentou nos ajudar, defendendo que não avançasse o projeto de lei 447, né, por entender que a química tem processos seguros, bem fiscalizados. Não, já são fiscalizados pelo Exército e pela Polícia Federal. Exatamente. Então lembro disso também, né? Mas fundamentalmente a gente tem um compromisso com o meio ambiente, um compromisso com a segurança, para não ter acidentes muito grande na indústria química, grande. E a gente também, o senhor falou em plástico, né? Plástico é uma grande discussão que está acontecendo, e tem assim uma relação de amor e ódio, né, com o plástico. O plástico, vou lembrar, seringa na epidemia, né? O quanto foi fundamental esse instrumento de saúde nas vacinas, né, para salvar vidas e vidas e vidas, feita de plástico, né? Não existe a menor possibilidade de a gente voltar a seringa de vidro ou de metal. Existe isso. Tá? E
Mesmo os copos e plásticos, copos e pratos descartáveis de plástico, já na pandemia também resolveram N questões, embalagens, nos deliveries, né, enfim, no atendimento. Agora, na crise do Rio Grande do Sul, eu estava num webinar há pouco, tratando desse tema da discussão mundial do plástico também, né, deputado? Assim, é uma relação de... Como é que você faz uma máscara, as pessoas que eram entubadas, como é que você faz uma máscara sem o plástico? Mesmo esses pratinhos e copinhos, agora, sabe qual foi a maior demanda de doações, infelizmente, na tragédia do Rio Grande do Sul, para a indústria química? Copos plásticos e copos descartáveis. E garrafas de água. Em garrafa PET, não tem como você... A água acabou no estado do Rio Grande do Sul durante um período. Não tinha água encanada mais, não tinha água potável mais. E o único jeito de fazer chegar água era em garrafas plásticas. Nos abrigos as pessoas se serviam de quê? Aonde? Em copos e pratos descartáveis. Até por questão sanitária, né? Você já imaginou? Embora, assim, você lava... né? O povo do Rio Grande do Sul, meu povo, cercado de água por todos os lados, não tinha água para usar para lavar. Sim. Prato e copo. Então, prato e copo é descartável. Então, assim, tem uma utilidade, a gente precisa saber usar bem, né? Exato. Acho que esse é o ponto. Agora, o que eu acho que precisamos desmistificar, né? Quando você vê uma chaminé soltando uma fumaça branca, é que essa fumaça ela é extremamente filtrada. Né, o que sai ali praticamente é vapor e tal. Isso existe. Hoje a CETESB em São Paulo, ela faz uma fiscalização muito eficiente, né? E eu creio que esse trabalho precisa ser feito, André. Primeiro a nossa criançada nas escolas para entender a importância da indústria química, né, que processa o todo, né? E depois nós precisamos que os municípios passem a entender. Agora, é um processo esquisito, né? Tão necessário ao Brasil e, assim, uma indústria que sofre tantos ataques, né? É um trabalho árduo essa das frentes parlamentares e, sobretudo, a Abequim. O senhor teve agora há pouco a frente parlamentar da indústria química brasileira e liderando a frente parlamentar de São Paulo no polo de Cubatão. Exato, fomos conhecer. Acho que esse é um bom exemplo. Sem dúvida. Foi criticado corretamente, inclusive ao longo de muito tempo, pelas emissões, né? Pelos resíduos que gerava, pelas emissões, pela poluição. Né? E hoje é outro. Né? Se eu puder falar um pouquinho dessa visita... Cubatão, uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Nós tivemos esse período e nós fomos. Eu fui acompanhar o deputado Afonso Mota e outros membros da Frente Parlamentar Nacional. E nós, da Frente Parlamentar Estadual, estávamos representando ali, eu e o deputado Rômulo, a Frente Parlamentar do Estado, numa visita organizada pela Abequim para fábricas. Nós entramos nas fábricas para conhecer o que passou a ser, né? É fato que no passado realmente poluía, não se tinha o atual cuidado, as leis eram permissivas, não existia uma fiscalização, um controle. Hoje não, as leis brasileiras são extremamente rígidas, às vezes mais rígidas que as europeias, né? E assim, a consciência, né, do empresário também, ela é outra, né? Nós presenciamos empregados na indústria química defendendo, né, os métodos de produção, né, a quase zero de poluição, e nós estamos falando de uma indústria química, né? Às vezes polui muito menos que outras indústrias que nós temos aí em outros setores, né? Agora, a indústria química das indústrias de transformação é a que menos emite gases de efeito estufa hoje. Menos emissora de gases de efeito estufa. Agora, isso é muito pouco divulgado, viu, André? Eu acho que a Abequim, ela precisa trabalhar, sobretudo junto aos associados, porque nós precisamos, ao longo dos anos, essa mística foi sendo criada, esse tabu. Nós precisamos mudar essa realidade, né? Porque hoje nós temos uma indústria que produz o que nós precisamos, e a química, ela está em tudo. Eu estou tomando água, a minha roupa, o alimento que eu como,
né? A química, meu cabelo, meu corpo e tal, a química ela está em tudo, né? E nós precisamos de mostrar para a população que é uma indústria necessária e mostrar para os nossos governos que ela precisa ser melhor cuidada. Ontem nós estávamos aqui com uma associada nossa, não vou falar o nome para nenhum dos outros ficar com ciúme, mas uma associada chamou nossa, fulano e não chamou ciclano. Poxa, mencionou, né, enfim. Mas uma associada nossa, assim, que nos dá orgulho, né? Uhum. A maior parte das plantas dela tá no Brasil, produtivas. Ela tem plantas fora do Brasil também, tem na Europa. E ela produz uma gama de produtos, mas todos eles, deputado, derivados, não é da seiva, do sangue, como se diz, do pinus. É do líquido que promove a cicatrização do corte. Totalmente renovável, ele serve para fazer alguns produtos químicos, entre outros, ele serve para fazer, depois de transformado, né, de virar um produto químico, o revestimento. Quando a gente vê a maçã brilhando, aquele brilho é um revestimento que ajuda a conservar por mais tempo a fruta. E deve ser comestível, inclusive. Absolutamente comestível. Comestível. E 70% desse produto é exportado. Que legal. O Brasil é o país mais competitivo no mundo em relação a isso. E nós falávamos... Agora, você imagina se nós fizéssemos um valor tributário justo. Sim. Né, justo. Nós explodiríamos, nós seríamos autossuficientes em tudo e exportaríamos. E se não fôssemos também tão ingênuos na disputa geoeconômica, geopolítica no mundo, né? Uhum. Só falou no início do ataque de produtos chineses, não são só chineses, viu? São também dos Estados Unidos. Há uma disputa comercial entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China, comercial e política, né? E no meio dessa briga, ou junto nessa briga, entra a Rússia ali, fornecendo petróleo, fornecendo gás mais barato para a China conseguir se sustentar nessa disputa com os Estados Unidos da América. No meio está a Europa, nessa briga como um mercado gigantesco. Estamos nós também, que somos nós somos o quinto, sexto maior mercado para químicos do mundo. Então a gente tem que entender que nós somos alvo dessa disputa como mercado, como lugar onde há riqueza para adquirir, para fazer negócios, né, em torno de produtos químicos, né? Sem dúvida. Então o volume de produtos químicos que está vindo da China ou dos Estados Unidos e atacando o nosso mercado, baixando o preço 30%, 40% artificialmente, né? Artificialmente para conseguir conquistar o mercado, preços que depois serão levantados quando essa guerra passar e a indústria brasileira estiver destruída nesse ponto da cadeia. A gente tem que entender também a se defender nessa situação de disputa econômica no mundo, né, deputado? No caso desse produto que eu lhe falei, há uma dificuldade grande de exportação dele para a China. A China, ela não exporta esse produto, mas ela atende todo o mercado dela, que é um mercado de bilhões de pessoas, né, de trilhões de dólares. Ela atende todo o mercado com a produção dela. Só que ela não tem uma matéria-prima tão eficiente como a nossa. O Brasil é o melhor lugar do mundo do ponto de vista de eficiência produtiva desse produto extraído do pinus. E aí o que ela faz? Ela bloqueia a importação, ela simplesmente proíbe a importação na China do produto manufaturado desse... Resumindo, ela defende a indústria chinesa. Exatamente. Isso tem faltado, essa compreensão, sobretudo nos últimos governos, né? A defesa da nossa indústria. Eu acho que uma delas é a indústria química. Nós vimos avanços, né, sobretudo em brigas que a própria Biquim levou ao governo do presidente Lula, né, para se defender de alguma forma, mas precisamos mais, né? Precisamos mais. Agora eu sinto, André, que há uma grande eu sinto que há uma grande vontade do governo central de nos ouvir, né? Eu ao almoçar com o deputado
Afonso Mota, que coordena a Frente Parlamentar, ele traz o entendimento que a gente tem avançado. Né? Tem avançado, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem entendido um pouco mais sobre os desafios que a indústria química passa, né, e tem levado ao presidente Lula. Agora precisamos ver se isso vai se concretizar em atos, em desonerações, no mínimo na defesa da nossa indústria, porque ao defender, nós não estamos defendendo o empresário, nós estamos defendendo os empregos, nós estamos defendendo a receita, porque na medida que diminui a arrecadação, você tem demissão, você tem menos tributos ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, né? E quem é que ganha com isso? Quem é que ganha, senão o exportador, né? Então, assim, é muito importante que os nossos governos possam entender, né, e a gente possa efetivamente avançar gerando emprego. O presidente Lula, o foco dele é geração de emprego, para que a gente possa trazer de volta todos os nossos programas sociais. Nós precisamos de receita. Então nós precisamos de uma indústria forte, que ofereça empregos fortes, para que o consumo aumente, e aí na indústria química que nós temos os grandes salários, ou seja, a saída é pela química. Bom, deputado, eu queria lhe agradecer por ter compartilhado conosco a sua experiência, por ter conversado assim abertamente conosco, pela trajetória toda de defesa da indústria química brasileira, da indústria química em São Paulo. Nós temos muitos e muitos desafios ainda pela frente, e o senhor sabe que a gente conta com a sua energia e com a sua liderança nesse processo sempre, né? Tamo junto. Então fica o nosso agradecimento e o nosso convite aí para voltar aqui. Legal. Para compartilhar aí as... Eu quero agradecer de público a confiança da Biquim em nos convidar para estar à frente dessa frente parlamentar. Temos feito a boa disputa, temos conseguido avançar em algumas coisas, outras não, né? Por exemplo, a questão da liberação desses prédios ao lado, pelo município de São Paulo, ao lado do nosso polo petroquímico, embora a gente tenha conseguido que Mauá e Santo André determinassem um zoneamento e a defesa do polo petroquímico, eu fico imaginando, André, São Paulo, o estado de São Paulo sem esse polo petroquímico. Que hoje, para a indústria, ela muda para onde tiver lugar e tal, onde ela é bem... Não é só sobre o município onde está. É sobre o estado, eu diria que é sobre o Brasil. O Brasil vai ter um problema sério, mas conte comigo nessa caminhada, estamos juntos, essa parceria que temos feito na Assembleia Legislativa e a Biquim, ainda, se Deus quiser, vai trazer muitos frutos. E quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Muito obrigado, deputado Luciano Teixeira. Quero dizer que esse ano nós estamos fazendo 60 anos na Biquim. A Biquim parabéns. É uma jovem senhora. Jovem senhora. E... Eu sou mais velho que a Biquim. É mesmo? Não tenho 61 anos. Não parece, não parece. Parece 50. Pô, ganhei a semana. Então nós vamos estar lançando também uma campanha institucional forte. Muito legal. Em defesa, mostrando a importância da indústria química na linha com... Vamos fazer uma sessão solene na Assembleia para homenagem a Biquim. E contamos com o seu depoimento, porque terão depoimentos nessa campanha sobre a indústria química. Nós gostaríamos muito de contar com o seu. Ela deve começar em junho próximo. Legal. Agora. Legal. Então a gente vai ter um período bom aí para contar com a sua participação, seu depoimento. Muito obrigado. Legal. A honra foi minha. Prazer grande.